Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Canção de Ninar, da autora Leila Slimani, acho que é assim que fala, da editora Tucast, e a tradução ela foi feita pela Sandra Estropar. Antes de eu começar a falar dele pra vocês, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, combinado? Então, esse livro aqui ele vai trazer a história de uma família composta por um pai, uma mãe e dois filhos, que são a Miriam, o Paul, a Mila e o Adam, tá? E eles vivem uma vida normal, uma vida comum. O Paul, ele trabalha com música, né, no setor musical. A Miriam, ela escolheu nesse primeiro momento se dedicar à casa, então ela é formada em direito, mas ela não exerce a profissão e ela cuida das crianças. Só que chega um determinado momento que ela se sente muito sufocada com essa situação, ela sente que ela precisa de outro objetivo na vida, além de cuidar dos seus filhos. E isso acaba afundando com a autoestima dela, com o conceito dela de certo e errado. Tanto que uma das coisas que estimulam a Miriam é ela fazer pequenos furtos em algumas lojas ou bombonieres. E eu acho que a autora traz isso para retratar um pouquinho dessa personalidade que começa a decair da Miriam, enquanto ela não vê mais sentido em ser apenas mãe, né? Ela quer algo mais. E aí, em um determinado dia, ela tá com seus filhos e ela encontra um antigo colega de faculdade que eles conversam ali um pouco. Ele explica que ele tem um escritório hoje com um sócio e que o trabalho tá super legal, eles estão conseguindo bastante clientes, estão ganhando bastante casos. E ele joga ali uma ideia de que, quem sabe, ela poderia trabalhar lá com ele no escritório, já que ela era uma das melhores alunas no tempo da faculdade. E aquilo intriga bastante a Miriam, ela fica com aquilo na cabeça. E então chega um determinado momento que ela realmente decide, né, que ela vai seguir, né, voltar à sua profissão, a se dedicar. Ela continua amando seus filhos, óbvio. Só que ela sente que precisa, né? Ela tem aquele sentimento de que ela precisa fazer algo mais para ela conseguir realmente se sentir completa. Então, mesmo o Paul, assim, no primeiro momento ele não gostando, né? Porque eles tinham combinado de que, enfim, ela cuidaria dos filhos e ele trabalharia. Eles decidem, né, contratar uma babá para cuidar dos filhos, né, da Mila e do Adam. E eles começam a fazer entrevistas. Só que, ao invés deles contratarem uma agência de renome e procurarem uma babá, eles decidem fazer isso por conta própria. Então eles pegam alguns currículos e começam a entrevistar algumas mulheres. A escolhida é Louise, tá? Louise, ela é uma mulher por volta de 40, 50 anos. A escritora coloca aqui pra gente que ela é bem mirradinha, sabe? Pequenininha, magrinha, aparenta ter um aspecto frágil, né? Mas ao longo do livro a gente percebe também que, apesar dessa aparência frágil, ela é uma mulher muito forte, no sentido literal da palavra mesmo, força física. E eles contratam essa mulher. Existe aquela dúvida, né? Porque assim, o que a Miriam vai ganhar só vai compor o salário praticamente da Louise. Ela não vai tirar nada mais pra ela, vai ficar elas por elas. Então a gente percebe nesse primeiro momento que realmente a Miriam tá fazendo aquilo por uma necessidade pessoal dela, independentemente do gasto que ela tenha, né? E aí a gente começa a acompanhar a vida dessa família e acompanhar as peripécias dessa babá. Que no primeiro momento a gente vê uma babá super solícita, que faz aquém do que é esperado. Então, no exterior, né, a gente vê que cada profissional faz aquilo para que foi contratado.
Então, se você contrata uma pessoa para faxinar a sua casa, ela vai fazer a faxina da sua casa. Se você contrata uma pessoa para cuidar dos seus filhos, ela vai cuidar dos seus filhos. O restante é por sua conta. Não é meio que como no Brasil, que às vezes uma babá ela faz tudo. Uma moça que vai limpar a sua casa faz tudo, cuida dos seus filhos, cuida de tudo. Não, lá é bem certinho. Mas apesar disso, a Louise, ela, sem que o Paul ou a Miriam peçam, ela começa por conta própria a cuidar da casa. Então ela deixa tudo muito limpo, as coisas das crianças muito organizadas, ela faz jantares, ela faz a comida. Então ela é um faz tudo dentro daquela casa. E aos poucos a gente percebe que essa família ela fica cada vez mais e mais dependente. Porque nesse primeiro momento, a Louise ela transparece tanta confiança, tanta experiência na sua profissão e ela faz as coisas de tão bom grado que a Miriam ela se sente, né, confortável para se dedicar totalmente ao trabalho. Então acaba que ela chega em horários muito tardios, o Paul também, né, porque ele também está crescendo na sua profissão. E ao longo do tempo a gente vai vendo, né, que a Miriam ela começa a ficar cada vez mais gananciosa em relação à sua profissão, né? Ela percebe que ela está evoluindo e aquilo vai estimulando. E aos poucos eles têm menos tempo com os seus filhos. O que acontece é que pequenos problemas ao longo, né, da jornada dessa babá vão incomodando esse casal. São pequenas coisas, mas são coisas que eu acho que no cotidiano vai causando aquele desconforto. Então, uma dessas coisas, por exemplo, é o fato de que Louise acha que não pode desperdiçar absolutamente nada. E existe um episódio em específico que eu acho que é quando a gente sente ali que a Miriam não vai conseguir mais conviver com essa babá, de que existe um frango, né, um frango assado, eu acho, um frango inteiro, e esse frango estragou. Aí a Miriam joga fora esse frango e no final do dia, quando ela volta, né, do seu trabalho, a Louise já tá prontíssima para ir embora, só dá um tchau rapidamente e vai embora. Quando a Miriam abre a geladeira, ela vê a carcaça do frango dentro da geladeira, ela até dá uma cheiradinha ali naquela carcaça e existem sinais assim de que ele foi lavado com sabão, aquela carcaça. E é nesse momento assim que a Miriam ela se sente extremamente revoltada, sabe? Ela não sabe nem muito bem o que pensar sobre aquela situação. E aí quando ela vai conversar, né, principalmente com a Mila, porque o Ada ainda é meio que um bebezinho, ela comenta de que a Louise fez um jogo com eles, de que eles tinham que comer toda a carne ali sem destruir a carcaça. Então ela realmente tem a certeza de que a Louise ultrapassou suas ordens, né? Ela não só ultrapassou, como deu comida estragada para os seus filhos. Tudo isso por conta de orgulho. E aí a gente entende, né, durante todo o livro, que a gente está culminando para um resultado. Isso porque quando a gente lê a primeira cena do livro, ele já conta o que aconteceu. Eu não quero contar para vocês não perderem a sua experiência de leitura. Então, nas primeiras páginas, a gente já sabe o que acontece, né, com essa família e essa babá. E ao longo do livro, a gente vê a trajetória até chegar naquele determinado ponto. O que eu tenho aqui para conversar com vocês? É o seguinte, eu achei a história em si, a premissa, muito legal. E tanto que foi por conta da premissa que eu senti essa vontade de ler a história. Mas o que me incomoda, né, dentro desse livro é o fato de que ele é raso. A história, ela não se aprofunda. Então, existem momentos que a gente descobre um pouco mais sobre o passado da Louise e a gente entende que existem algumas motivações ali que podem trazer um pouco do que
do que levaria ela a fazer determinadas coisas, mas não fica claro. Então, por exemplo, a gente vê na história que a Louise, ela teve uma filha chamada Stephanie, e assim como ela, né, os filhos de empregados são tratados da mesma forma, né? Normalmente o patrão ele não se envolve muito com a vida familiar do empregado. E a Stephanie sempre acompanhava, claro, né, ajudava no serviço, tudo, mas chega ali numa época na adolescência em que a Stephanie fica um pouco revoltada, talvez por sempre ver a vida, né, dos patrões serem melhores e a sua vida não ser o que ela esperava. Ela faz algumas coisas que não são legais e um dia ela foge. E a Louise simplesmente não quer saber da Stephanie. Não tem nenhuma empatia pela filha e encara a filha apenas como um problema. E aí a gente não tem mais aprofundamento, sabe? Cadê a Stephanie? O que vai acontecer com ela? Entrarão em contato com ela para tentarem saber mais sobre a Louise? Dentro de todo esse contexto histórico da história e da vida da Louise, o que realmente está impactando a Stephanie na história, sabe? Simplesmente a autora coloca isso pra gente e não aprofunda em absolutamente nada. Da mesma forma que a gente vê o relato de uma vizinha da Miriam, que teve um contato ali com a Louise, né? E apenas a gente vê que é uma vizinha bisbilhoteira, mas fica por isso mesmo, a gente não tem mais aprofundamento a respeito. Também a gente tem um relato, uma conversa ali entre uma outra criança, que hoje já é um adolescente, que foi cuidado também pela Louise, que relata que sempre foi muito bem cuidado, mas que existia aquele ar, aquele sentimento de que talvez ela não o amasse como demonstrava que o amava. E também fica por isso mesmo, a gente não vê a continuidade dessas histórias. Eu não tô falando que elas deveriam ter uma continuidade, até porque a história é da família e da Louise, mas o que eu quero dizer é que também não existe a necessidade de colocar personagens que não vão agregar em nada, se eles não vão trazer para a história um conteúdo. Isso me incomoda muito. Eu acho que a Wafa, eu acho que é assim que fala o nome, é uma das personagens que poderia ter sido melhor trabalhadas, por exemplo, que é uma babá que foi a única babá dentre as babás ali da região que conseguiu se aproximar da Louise, que conseguiu ter uma amizade, pelo menos da parte dela, com a Louise. Então, eu achei que ela também foi pouco trabalhada, e ela seria muito importante para o enredo da história, e até talvez ali para o fechamento de tudo que aconteceu. Isso me incomoda, porque você colocar personagens avulsos ali que não faz a história andar, não tem uma linha com a história, eles simplesmente aparecem e vão embora e não mudam em nada, eles não impactam em nada. Assim também como o proprietário do apartamento que a Louise aluga. Ele é importante sim pra gente saber que a Louise ela está num momento financeiro ruim, ok. Porque a gente sabe que ela tá recebendo várias contas, que ela tá com problemas financeiros desde que o marido morreu, porque ele deixou diversas dívidas. Mas ele chega ali falando que ela tem um prazo determinado para ir embora da casa, some também da história. E essa história é uma história que existe uma investigação dentro dela. Então, esses personagens, como a Afa, o cara do aluguel, eles são importantes para saber o momento de vida da Louise. Ao contrário de alguns outros personagens que simplesmente aparecem e vão embora, tá? Não foi um livro assim de suspense que me agarrou, que me fez vibrar com ele. Foi um livro que eu li ok, acho que para iniciantes pode ser uma boa pedida, que a pessoa vai se surpreender. Eu acho que as primeiras páginas são muito impactantes, mas quando você chega no final, o final ele não entrega muito para você o que aconteceu. Você fica curioso durante todo o livro para suas expectativas elas não serem supridas ao final do livro, tá ok? Então eu acho que é isso.
tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não deixem de passar lá no meu Instagram, é @diadelivro, eu sempre tô postando alguma coisinha nova lá. Lá vocês conseguem ver os livros que eu estou lendo, né, conforme as semanas passam, e as resenhas elas sempre acontecem aqui no canal, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, com quem você sabe que gosta de literatura. Eu acho que é isso. Espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau, tchau!